Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Hoje a gente vê Jesus dando o conceito para a gente de correção fraterna. O capítulo 18 de São Mateus é muito voltado a essa eclesialidade, a realidade da igreja. Porém, eu vou falar aqui de questões muito práticas que podem ser colocadas na nossa vida, aplicadas no nosso dia a dia. Primeiro de tudo, é interessante a gente ver que lá no comecinho dessa leitura, Jesus frisa o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti. E por que irmão? Ele não fala um outro, não fala alguém, ele fala irmão. Aqui ele está definindo que é uma pessoa em igual dignidade a você e também ele dá aí um contexto de união, ou seja, todos somos irmãos, então todos somos iguais em dignidade perante a Deus. Isso tem que estar na nossa cabeça toda vez em que a gente pensa em corrigir alguém. Porque se a gente corrige a outra pessoa não tendo essa ideia de que ela é igual a nós em dignidade, a gente pode cair na tentação de querer diminuir aquela pessoa. E isso vai totalmente contra o que Jesus ensinou para nós. Aí, a gente tem que tomar cuidado com 2 extremos. O primeiro extremo é aquela coisa do amor meio molenga. Um exemplo simples disso, pais que acham que a forma correta de ensinar os seus filhos é dando para eles tudo o que eles querem, não impondo limites, não falando não. Isso não é amor. E isso não leva a nada de bom. O amor tem, sim, que ter os seus momentos difíceis. Você fala não para a pessoa porque você quer o bem dela. Porque você sabe que se aquela pessoa seguir esse caminho, muito provavelmente coisa boa não vai vir. Segunda coisa que a gente tem que ter em mente é para não cair naquele falso amor, que é só uma brecha para você falar as suas verdades, para você se impor sobre o outro. Ora, eu acredito nisso, se você não acredita, o problema é seu, vou enfiar isso na sua cabeça. O padre Reginaldo Manzotti tem uma frase fantástica sobre isso. Ele diz o seguinte, que verdade sem humildade e misericórdia é terrorismo. A gente viu cenas de terrorismo religioso naquele caso da menininha de 10 anos que foi estuprada e acabou abortando. Veja, a verdade sem humildade e misericórdia é terrorismo. Ninguém foi lá buscando uma correção fraterna. Ninguém foi lá tentando ajudar a menina a mudar o caminho no qual ela estava seguindo. Não, quiseram só gritar assassina, 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 e com isso fizeram um desserviço para a fé dela, da sociedade, e provavelmente escandalizaram muitas e muitas pessoas. Aí a gente entra no primeiro passo importantíssimo da correção fraterna, em particular. Não é você. Hoje a gente vive na sociedade do lacrar, né? Então você quer esperar a pessoa estar cercada pela maior quantidade de outras pessoas possíveis para você ir lá falar verdades, para você desmoralizar a pessoa na frente dos outros. Veja, você não quer mostrar para ela o que é certo. Você simplesmente quer mostrar para ela que ela está errada. Você quer provar isso para ela na frente dos outros, que é para dar uma humilhada mesmo. Isso é terrível. E isso não é católico, isso não é cristão, isso não é de Deus. Isso é puro orgulho. Isso é a miséria do ser humano. É a sociedade da lacração, da mitada. Uma pena, lastimável. Então, se você quer ajudar uma pessoa, chame ela em particular. Aí eu queria dar um exemplo um pouco mais concreto de como isso funciona. Porque Jesus faz esse passo a passo, né?
E tenho para mim que a melhor forma de você imaginar isso é num grupo de amigos. Imagine um grupo de amigos seus, você e outras pessoas que você ama. Você começa a ver um dos seus amigos fazendo algo de errado, fazendo algo de errado, fazendo algo de errado. No caso da igreja, seria o pecado, ou seja, uma pessoa caindo em tentação. Qual que é o primeiro passo que você deve dar? Não é você ir para o outro grupo de amigos e ficar falando mal daquele que está fazendo coisa errada. Ah, você viu fulano lá? Tá se perdendo, hein? Tá indo para um caminho esquisito, mas sempre achei que aquele ali ia se perder, viu? Não faça isso. Chegue para ele e converse, mostre para ele, tenho visto você fazer isso, isso, aquilo. Você não acha que é melhor você mudar de caminho? Por que você está fazendo isso? Deixa eu te entender e deixa eu tentar te ajudar. Aí vem um outro ponto importante da correção fraterna, que é a coragem. É difícil dar espaço. É difícil, é muito mais fácil a gente ficar no nosso comodismo, pensando, putz, às vezes ele não vai gostar do que eu tenho para falar, vou acabar criando rusga com o cara, deixa, ele se ajeita, ele se acerta. Muito triste, porque a gente lava as nossas mãos diante de uma pessoa que está se perdendo e a gente poderia estar ajudando. Então, coragem, vá lá, converse, em particular e sem querer derrubar o cara. Você está falando para ajudar a pessoa, para trazer ela para um caminho melhor. Você falou com a pessoa, não deu certo, a pessoa não entendeu, não foi legal. Aí você vai e comenta com o seu grupo ali sobre o ocorrido. Não é fofoca, hein? É muito diferente uma coisa da outra. Você não está fazendo isso para ficar falando mal dos outros. Você está buscando uma ajuda para aquela pessoa. E aí você fala, gente, putz, eu conversei com ele, não adiantou muito, parece que ele não entendeu o que eu queria falar, não sei, eu tô achando que ele tá num caminho estranho, vamos conversar com ele? Aí você vai com os seus amigos e conversa, a gente queria falar com você sobre isso, tal. É isso que Jesus quer dizer com ir falar com a pessoa perante 2 ou 3 testemunhas. Não é aqui um tribunal, não é para ter as pessoas julgando lá, não. É para ajudar. E outra, toda a história tem 3 versões. A versão de um dos lados, a versão do outro lado e a versão real, que de fato aconteceu. Então muitas vezes você foi tentar ajudar o cara e no fim das contas quem estava errado era você. Seus amigos vão te ajudar nisso. No caso específico da igreja, a gente está falando dos membros da igreja. Você vê um dos membros da igreja se perdendo, vai lá, fala com ele, chama os outros membros, tenta ajudar, enfim, não deu certo, tentou, não funcionou. Chega uma hora que você olha para essa situação e fala, olha, não dá, o que você está fazendo vai contra o que eu acredito, eu acho melhor a gente acabar se separando, se afastando, indo cada um para um lado. Você nem precisa falar isso. Muitas vezes a vida acaba separando pessoas que pensam de formas muito diferentes, embora elas se gostem muito. Então, é isso que a leitura de hoje está nos falando sobre essa questão de, se a pessoa não te ouvir, se nem mesmo a igreja ele ouvir, então que seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. E aqui, esse ponto pode ser muito mal interpretado. Porque as pessoas podem olhar para isso e falar, então vai ser um marginalizado, vamos apedrejar, vamos falar, esse aí, esse pecador. Não é isso. Quer que eu te explique por quê? Como Jesus tratava os pecadores, os excluídos, os doentes, os leprosos, as prostitutas, como? Ele menosprezava essas pessoas que eram excluídas? Ele diminuía essas pessoas? Não. Ele tratava com amor. Então, as pessoas que não estão mais no seu círculo, que não fazem mais parte da igreja, que se afastaram, não devem ser tratadas com menosprezo ou diminuídas. Aqui, claramente, a leitura está falando sobre excomunhão. Mas mesmo os excomungados, e veja, excomunhão hoje em dia é uma coisa muito rara. Não é comum que aconteça excomunhão, já foi muito mais comum. Mas mesmo esses devem ser tratados com misericórdia. No meu exemplo sobre o grupo de amigos, se afastaram, ok, mas se a pessoa vir falar alguma vez com você, algum dia, enfim, não trate ela mal, porque a vida separou vocês. Trate com amor, trate com carinho, reze por ela, reze por esses que estão distantes. Demonstre esse amor, tanto para a pessoa quanto para Deus. É isso é a correção fraterna. Não é diminuir, não é menosprezar, não é lacrar na frente dos outros, não é humilhar as pessoas na frente dos outros. É buscar levar para um bom caminho.
Se você corrigiu uma pessoa e isso te deu um pinguinho de prazer, quer dizer que muito provavelmente a sua correção não foi fraterna, ela foi pecaminosa. Então, peça perdão e tente entender o porquê desse prazer. Agora, se corrigir a pessoa foi doloroso, muito provavelmente está no caminho certo, porque não é fácil falar esse tipo de coisa para as pessoas, mas as pessoas muitas vezes precisam de uma ajuda para sair de uma situação de erro em que elas estão, de uma situação de pecado em que elas estão. E você deve ser esse vetor da ajuda. Ajude. Lembre-se, gente, a forma com que a gente age perante os erros dos outros diz muito mais sobre nós do que sobre os outros. Se você usa o erro dos outros para menosprezar, então você é um opressor. Agora, se a partir do erro dos outros você tenta ajudar, então você está sendo misericordioso. Tenha isso em mente. Jesus nos disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, eu vim para dar vida. Então espelhe-se nele. Não busque condenar, busque ajudar, busque salvar. E, por fim, a gente vê Jesus falando o seguinte, lá no fim da leitura, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Isso é o que a gente faz na pastoral. Um grupo de pessoas reunidas em nome de Jesus, buscando o caminho de Jesus e seguindo o caminho de Jesus, onde Jesus está no meio de nós. Nós buscamos ser sempre esse vetor de ajuda, esse vetor de acolhimento, onde os erros das pessoas não são julgados, onde a gente tenta ajudar e não condenar. Então seja você também essa pessoa. Seja a pessoa que dá uma correção fraterna e não uma correção de humilhação, de menosprezo e de diminuição do outro, do seu irmão. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem em mais uma reflexão sobre o Evangelho.